quem tá certo no final das contas? Quem tá errado? Essa é uma pergunta que a gente se faz o tempo todo, principalmente quando a gente entra em conflito com alguém. Mas, na verdade, é que, na maioria das vezes, a gente tá apenas certo no nosso próprio ponto de vista. Porque, em algum lugar, a gente vê o mundo a partir da nossa própria perspectiva, com as nossas experiências, nossos traumas, emoções, crenças e etc. E o outro, por mais que a gente tente entender, ele está apenas vivendo sua própria história, também com seus traumas, emoções e crenças. Buscar um culpado ou alguém que esteja errado numa história pode ser um caminho que só alimenta mais conflitos e ressentimentos. Porque às vezes o que a gente precisa é aprender a olhar com empatia, sem julgar e sem querer ter razão a todo custo. E eu sei que é uma coisa muito difícil, porque no final das contas todos queremos ter razão. Todos queremos saber que, bom, sim, eu tomei a decisão certa, eu tomei a ação que era para ter sido tomada e o outro tá errado em qualquer contexto. Até porque muitas vezes o outro, a gente não tá na pele dele para entender qual é a bagagem que ele carrega, quais são as histórias, as experiências, as emoções, as crenças que o outro carrega. E às vezes julgar o ato do outro através da minha régua, por exemplo, eu vou aqui para uma situação extrema. A gente fala de, sei lá, uma pessoa que matou a mãe. E aí a gente fala, jamais na vida eu teria feito isso com a minha mãe. Tipo, não tem nem como para onde olhar, para onde julgar, para onde tipo, como não julgar ou como falar que em algum ponto de vista essa pessoa tá certo. Mas sim, tem. É nesse ponto que eu quero. Por mais absurdo que possa ser a história, se eu olhar só do meu ponto de vista, a história vai continuar sendo absurda. Mas se eu olho do ponto de vista dessa pessoa, eu consigo até talvez me falar, nossa, talvez eu no lugar dessa pessoa também teria feito. Sabe? Tipo assim, se eu consigo saber que essa pessoa passou por traumas de infância onde a mãe abusava ou a mãe permitia que próximos abusassem, sabe? E a mãe espancava e a mãe nananã. Quando você começa a se colocar nessa pele dessa pessoa e ver o tanto de coisa, de dificuldade que essa pessoa viveu com a própria mãe, você fala, talvez se a minha mãe tivesse colocado ferro quente na minha cara, eu também tivesse matado ela, sabe? Tipo assim. Então, quando a gente consegue... isso é um exemplo, claro, um exemplo muito extremo, mas em todas as situações da nossa vida é importante a gente ter isso em mente, que eu não estou na vida do outro, com a experiência do outro, as crenças do outro, os traumas do outro, as feridas dele. Eu tô na minha aqui, do meu ponto de vista, o que ele fez foi errado. E eu consigo entender que eu não teria feito assim. Mas eu não posso conseguir entender por que ele fez. Então, alguns pontos que eu queria trazer aqui é o seguinte. Primeiro é a subjetividade da verdade. O que é certo para nós pode não estar totalmente certo para outra pessoa. Então, a ideia de certo e errado ela é construída pela justamente nossas crenças, nossa educação, nossa visão de mundo. E a verdade de cada um ela é válida no seu próprio contexto. Então, para você, nesse exemplo, né, ter feito alguma coisa com a sua mãe, é completamente fora né, tipo assim, é o absurdo fora do normal. Só que aquela pessoa que já cresceu na violência, aquilo para ela é simplesmente o normal. Ela cresceu na violência e o resultado esperado dela é que acabasse em violência. Então, isso é o que a gente chama de subjetividade da verdade. A gente precisa entender que não é sempre preto no branco. O segundo ponto é a empatia e a dificuldade de entender o outro. Porque mesmo quando a gente tenta entender as ações dos outros, pode ser impossível compreender completamente o que se passa na cabeça deles. Mas isso não significa que o outro esteja errado. É só que a gente não consegue enxergar o mundo da mesma maneira. Então, nesse caso, com certeza você vai achar desculpas. Você vai falar, tá, mas ele poderia ter se afastado da mãe. Uma vez que ele cresceu, poderia ter ido embora. Poderia ter buscado uma ajuda. Poderia... nananã. E sim, a gente tem todas as
a lista de coisas e soluções que ele poderia ter achado. Só que, será que a pessoa que cresceu ali na violência, ela pensa em fazer alguma outra coisa que não seja violência? Então, eu tô, claro, indo pro extremo da coisa, mas qualquer outra coisa que a gente pense na nossa vida, pequenos problemas, etc., o outro, ele é assim porque ele cresceu assim, entendeu? Ele tem as experiências, os traumas, enfim. E é impossível para ele de conseguir enxergar de outra maneira. E é por isso que a gente tenta melhorar a si mesmos, melhorar a nossa inteligência emocional, sair da nossa casinha. Então, se você escuta esse podcast, é porque você também quer sair da sua casinha. Você quer estourar essa bolha, você quer tentar entender como o outro funciona para lidar melhor com ele e lidar melhor com você mesmo. Entender que você não é o dono da cocada preta e que você também tem coisas a melhorar em você mesmo. Enfim, se você escuta isso é porque você tá em algum lugar buscando autoconhecimento, buscando evoluir. E o outro, às vezes, ele ainda não conseguiu chegar nesse momento em que ele tem a solução para os problemas. Ele só consegue enxergar da bolha dele, do ponto de vista, nesse caso do nosso exemplo, do ponto de vista da violência. E não consegue olhar por fora disso. Não significa que ele está 100% errado. Se ele cresceu do ponto de vista dele, né? Se ele cresceu ali naquela bolha de violência, aquele era o caminho que deveria ter sido seguido. Enfim, e aí o nosso terceiro ponto seria o conflito interno. Às vezes essa busca por ter razão é uma forma de defender o nosso ego, de proteger nossas crenças. Isso é algo que em algum lugar vem também da nossa infância. Eu tava ouvindo o podcast de uma psicóloga que ela falou sobre isso, sobre o fato de querer sempre estar certo ou errado. E o que ela fala muito é que a nossa sociedade, ela foi criada dessa forma. Tipo assim, quando a gente tá lá na escola, que a gente é criança, a gente é sempre parabenizado por fazer o que é certo. Se você faz certo, você é inteligente, você ganha nota boa, você é recompensado, e aí seus pais te dão também um brinquedo novo porque você fez o que é certo, etc. Em nenhum momento, estar errado... E atenção, porque aqui eu não tô falando que o que é fazer o errado precisa ser parabenizado. Mas quando você tira uma nota baixa, você não é recompensado, você não é acolhido, você não é... Ninguém quer entender o seu lado. Ninguém quer falar, tudo bem, foi só uma matéria, agora a gente melhorar, nanana. Dificilmente a gente vive em um ambiente que alguém vai achar... ok você ter tirado uma nota baixa e alguém vai te acolher e etc. Ou tentar entender o porquê que você tirou essa nota, se você estava preocupado com outra coisa, se você estava sofrendo alguma coisa. Não, a única coisa que vai ser você não vai ser ninguém na vida se você não tirar nota boa. Não. Então a gente aprende que fazer o certo é o correto. A gente é recompensado quando a gente tá certo. E aí a gente vai crescendo assim, né? Sabendo que se a gente errar, é mal visto. Se a gente errar, vão falar mal. Se a gente errar, a gente não merece o melhor, porque a gente errou. Então, a gente não merece acolhimento, a gente não merece nada. Então, em algum lugar, essa parte, né, esse conflito interno de eu preciso estar certo, porque isso é o correto a se fazer, faz a gente buscar com que as pessoas ao nosso redor, elas concordem com a gente. Tipo assim, eu tô falando que pra mim o certo é isso, e vocês todos têm que concordar comigo, porque se não me aplaudirem e não concordarem comigo, significa que eu falhei. Então é um conflito interno, muitas vezes, que a gente busca de uma forma de defender o nosso ego, de dizer, me aplaudam, eu estou certo, para proteger as minhas crenças, para proteger tudo que eu penso. E essa batalha de estar certo faz a gente, talvez, se afastar das relações ou nos impede de viver em paz, porque a gente está sempre nessa busca eterna de preciso estar certo e eu vou debater até concordarem comigo com o fato de que eu estou certo. Isso é muito problemático de alguma forma, porque não traz essa paz que a gente busca, mesmo quando alguém fala que tá certo contra a nossa contra a própria vontade, só pra não causar mais briga, a gente sabe que no fundo existe um problema ali maior e a gente, em alguma coisa, faz a gente não ter essa paz dentro da gente. E aí viemos para o nosso quarto ponto, que é a energia do julgamento. Quando a gente fica fixado no quem está certo, a gente gasta muita energia emocional tentando provar o nosso ponto de vista.
o que muitas vezes não leva a lugar nenhum, né? Em vez disso, investir em compreensão e aceitação é muito mais saudável. Investir em ter empatia, em não buscar quem é a pessoa que tá certa, mas saber que, ok, eu entendo porque você fez isso, eu não teria feito, mas eu entendo porque você fez, mas eu também consigo entender porque que eu fiz tal coisa, entende? Então, saber que em algum lugar existe só essa parte de eu sei porque eu fiz o que eu fiz e eu sei porque você fez o que você fez e não somos iguais, não crescemos iguais, não temos a mesma visão de mundo e ok, eu não preciso buscar que você concorde comigo, eu só preciso buscar que você entenda meu ponto de vista e eu vou buscar também entender o seu ponto de vista, por mais que isso me pareça absurdo, por mais que isso me pareça fora do normal, eu vou tentar entender que com a sua visão de mundo, esse foi o melhor que você pôde fazer, sabe? Então, nesse caso de alguém que, enfim, fez isso com a mãe, não vou ficar repetindo toda hora a palavra para não ser banida dessa plataforma, mas nesse caso eu jamais vou concordar com o que a pessoa fez, entendeu? Não é sobre você concordar e aceitar que aquilo que a pessoa fez é normal, mas eu consigo entender que na sua bolha de violência esse é o melhor que você podia fazer, sabe? Tipo assim, eu consigo entender e não vou colocar nessa energia de julgamento de você é tal coisa, você fez tal coisa, etc. Porque eu só consigo entender que você tá nessa bolha e enfim, eu compreendo o porquê que você tomou certa atitude. E no nosso quinto ponto aqui seria ceder e dialogar. Não é abrir mão da sua opinião, sabe? Mas entender o que o outro ele tem direito de pensar de maneira diferente. O diálogo, ele é mais produtivo quando nenhum dos envolvidos eles não buscam vencer a batalha, como se aquele diálogo fosse uma batalha, como se só fosse acabar quando eu falar, tá certo, você tem razão, ou o outro fosse falar, tá bom, você tem razão. Não, sabe? Mas entender a perspectiva do outro e falar, eu entendo que com a sua visão de mundo, você só pôde criar essa perspectiva de mundo e agir dessa forma. Eu acho que, pra mim, pra todos nós, né, as eleições foram um grande debate sobre o que o outro pensa e o que o outro concorda. Porque é exatamente isso, tipo, para muitas pessoas, votar em pessoa X ou votar em pessoa Y significa caráter. E em algum lugar eu concordo, mas ao mesmo tempo, com o passar do tempo, eu entendi que eu discordo em alguns pontos. Por quê? Porque aquela pessoa que votou no X ou votou no Y, em algum lugar ela cresceu com uma visão de mundo muito talvez dentro de uma bolha. Então, sabe, a bolha da classe média é uma bolha que não se conhece a pobreza, não se conhece gente passando fome, não se conhece, sabe, o sofrimento, não se conhece. Então, normal que você queira votar em alguém que vai priorizar a classe média, que vai priorizar a classe alta, porque você vive nessa bolha que mas aqui na minha classe média o maior problema que a gente tem é isso. Então eu vou votar nessa pessoa que faz isso. Então, assim, não estou falando que se eu concordo ou não, tá? Eu acho que se a gente quer buscar ser pessoas melhores, a gente precisa olhar além da nossa bolha, né? Justamente, olhar o que tá acontecendo fora da nossa bolha, o que tá acontecendo no país, enfim. E só que eu também consigo entender que essas pessoas que crescem nessa bolha, elas conseguem viver a bolha, olhar pela bolha e decidir pela bolha. Então, enfim, é uma maneira de conseguir enxergar que vai ser impossível que todas as pessoas concordem com o assunto, porque eu só posso, enfim, nesse caso, votar por algo que eu conheço, por um problema que eu tenho e etc. E é por isso que eu, Bruna, só podia votar pela minha bagagem, pelas minhas perspectivas, sabe? Pelo fato de ter estudado em uma escola pública no meio da comunidade e ter entendido e vivido e conhecido gente que sabe que precisa de ajuda, que precisa de um presidente que esteja ali pelos pobres também.
Então, enfim, né, não querendo entrar em debate político aqui, mas é para vocês entenderem que perspectiva é uma coisa muito difícil, porque o outro, ele tá muito certo naquilo que ele tá fazendo. E você também tá muito certo naquilo que você tá fazendo. E aí vocês dois, quando estão debatendo, é impossível que os dois concordem, porque você pode falar o que você quiser pro outro, o outro só tá enxergando dentro daquela bolha pela qual ele vive. E se não for uma pessoa que realmente está como nós aqui, né, nessa comunidade desse podcast, se não for uma pessoa que está buscando ser melhor, que está buscando olhar além da bolha, essa pessoa vai ter muita dificuldade de entender o que tem fora da bolha dela. Então, é um debate perdido, sabe? Então, ceder e dialogar não é abrir mão, como eu disse antes, mas você conseguir entender que essa pessoa ela não vai conseguir mudar. Ela tem a bolha dela, ela foi criada por essa bolha e ela enxerga a bolha. Tudo que ela vê é a bolha. Então, buscar dialogar não vai né, não vai conseguir mudar. Você só consegue entender o porquê que ela fez o que ela fez. E é isso. E ela, se ela for uma boa pessoa, ela vai conseguir entender o que você fez o porquê que você fez, entendeu? Mas em nenhum momento vocês vão conseguir que o outro diga, tá bom, você tem razão. Então, não buscar quem está certo e quem está errado, às vezes é a melhor saída que você tem para ter só uma saúde mental estável, porque a pessoa ela tá sempre certa do ponto de vista dela e você tá sempre certo do seu próprio ponto de vista. Então, às vezes a gente cria conflitos que são até inúteis. Tipo assim, você vai criar um conflito. Por exemplo, imagina, você marcou de sair com um amigo pra um evento, sei lá, pra um show, pra um jantar, qualquer coisa. E aí você chega lá na hora combinada e a pessoa se atrasa. E ela chega, sei lá, 1 hora depois. Você fica super frustrado, tipo, chateado. Sabe, se você sentiu que a pessoa não deu a devida atenção pra você, pro seu tempo e tal. A pessoa, por outro lado, teve um dia do cão, tipo, um estresse do caramba no trabalho, um chefe chato, ou tá frustrada porque ela tava esperando uma resposta de alguma coisa que não veio, ou porque, enfim, arrumou briga com o parceiro em casa e aí isso fez ela não conseguir se concentrar muito bem na hora de sair, no horário e tal, ou a pessoa pegou um trânsito porque precisou resolver uma coisa antes, enfim, ela teve um imprevisto, ou alguma coisa que nem foi tão imprevisto, mas que, tipo, bagunçou a cabeça dela e o emocional dela. Ela nem conseguiu organizar essas informações ainda do porquê que isso impactou a hora que ela chegou, mas ela não conseguiu fazer como ela tinha planejado. E aí, pra você, ela não vai conseguir nem talvez te explicar o porquê que isso aconteceu, porque é só uma carga mental que ela ainda nem organizou dentro dela. E aí ela vai só se desculpar, e aí você já tá ali na defensiva, tipo, não, você não me respeitou meu tempo. E aí tá cada um ali com o seu ponto de vista, sabe? Você que ficou 1 hora esperando, e a pessoa que viveu um dia caótico, que tá falando, cara, pelo menos eu vim, porque pelo dia que eu vivi eu não deveria nem estar aqui. E no final das contas, tipo, vocês dois nunca vão se entender porque você não viveu o dia caótico dela, você só viveu a espera de 1 hora. E ela que, tipo, né, fazer o quê? Não tem como, não vai conseguir nunca te convencer que é normal ela ter se atrasado 1 hora por aquilo que ela viveu naquele dia. E, enfim, vai ser uma busca incessante por quem é que tá certo e quem é que tá errado. No final das contas, o ato em si é que houve um atraso de 1 hora. Então, você vai parecer sempre que tá certo porque você ficou puto de ter esperado 1 hora. Só que no final das contas, existem várias outras coisas que fazem da vida um lugar muito complexo de se viver e que impactam a nossa maneira de fazer as coisas. Então, é necessário ter essa empatia também de, tá, eu entendo, você teve um dia caótico, ainda bem que você chegou, tente não se atrasar mais, porque isso realmente causa alguma coisa em mim, lembra das feridas emocionais, isso causa alguma coisa em mim que eu não gosto, e a partir daqui vamos seguir. E aí você evitou um conflito, você evitou adicionar uma carga mental naquela pessoa que já estava vivendo um dia caótico, evitou de perder uma amizade, sabe? Tipo assim, às vezes a gente lidar com as coisas também de uma maneira mais leve e não ter que falar, nossa, porque se eu não me impor, mas porque se eu não falar, mas se eu não brigar e nananã vão me fazer de trouxa. Calma, sabe? Dá uma respirada. Se você é amigo dessa pessoa, é que essa pessoa não tá querendo te fazer de trouxa, sabe? E, enfim, não age ali no impulso de eu estou com raiva porque eu esperei 1 hora, vou agir no impulso de xingar essa pessoa.
Porque, sabe, você não tá nem ali no ponto de vista dela pra saber se realmente aquele dia caótico que ela viveu, etc. Enfim, a vida é muito complexa, mas a gente precisa lidar com todas as coisas de uma forma um pouco mais leve,